Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de HTML5 e CSS3 responsivo. Nessa aula nós vamos conhecer a tag footer e vamos criar aí o nosso rodapé. Eu estou aqui no site do nosso projeto final, vou descer aqui a nossa barra de rolagem. Perceba que aqui no rodapé temos aí um fundo preto, temos aqui um símbolo de copyright, dois textos e ícones de redes sociais. Vou fechar aqui o site do nosso projeto final. Estou aqui com o nosso Notepad aberto, vou descer aqui barra de rolagens e aqui ao final, depois da última tag section que nós criamos, vou dar aqui alguns enter, vou criar aí a nossa tag padrão footer, uma tag padrão do HTML5 destinada aí para a criação de rodapés. E dentro aí da minha tag footer eu vou criar aí uma div para chamar a nossa classe conteúdo. Dentro da nossa div conteúdo, nós temos aí o nosso parágrafo. E dentro do parágrafo tem aí um símbolo de copyright. Preste atenção aqui, eu vou escrever no formato HTML, mas você pode copiar e colar aí na internet o símbolo pronto. Então eu vou colocar um i comercial, vou escrever copy, ponto e vírgula no final. Está criado o nosso símbolo. Colocar aqui 2016, vou escrever o nosso texto. E abaixo aí do nosso parágrafo, nós temos outro texto. Eu vou utilizar aqui a tag spam. Dentro da tag spam, eu vou escrever um outro texto. Com o texto aí digitado, eu vou dar um Ctrl S para salvar. Venho aqui na barra de ferramentas executar e vou abrir o nosso site usando o Internet Explorer. Descendo aqui a barra de rolagem, percebo que os nossos textos foram adicionados. Voltando aqui no nosso Notepad, vamos então criar aí um estilo para estilizar os nossos textos. Okay? Então eu vou abrir aqui o nosso arquivo estilo, vou descer a barra de rolagem lá no final. Aqui no final já vou escrever rodapé, Ctrl K para criar um comentário. E vou estilizar aí os parágrafos da nossa tag footer. Okay? Então footer e P. E os nossos parágrafos e o nosso texto terá aí um fonte size de 0.9 em. Terá aí um fonte weight bold, ou seja, negrito. E terá um texto align center. Depois nossos parágrafos padrão estão alinhados à esquerda. E o nosso footer spam terá aí apenas um fonte size de 0.8 em. Dar aqui no Ctrl S para salvar. Venho aqui no nosso site e vou atualizar. E perceba aí que foi aplicado em nosso estilo, tamanho de texto. No entanto, o nosso parágrafo principal ele não ficou centralizado. Ou seja, devido àquele problema de colapso de elementos, ele não está na posição que desejamos. Então, para você entender melhor, vou voltar aqui no nosso Notepad, vou voltar aqui no nosso index, esse aqui é a barra de rolagem, e aqui na nossa tag footer, nós vamos chamar aí a classe preto, okay? Classe que nós já criamos. Vou dar aqui no Ctrl S para salvar, vou voltar aqui no nosso site e vou atualizar. E perceba que ele invadiu aí o nosso formulário com o nosso endereço e o nosso Fale Conosco. Por isso nós criamos aí o nosso ClearFix para resolver esses tipos de problemas. Então vamos voltar aqui no nosso Notepad. Você vai vir aqui acima no section onde nós criamos aí nosso endereço e você vai colocar ali a classe limpa. Simplesmente isso. Okay? Dá um Ctrl S aí para salvar. Vem aqui no nosso site e vou atualizar. Perceba que ao usar o ClearFix, ele automaticamente corrige o problema para a gente, deixa nossos elementos corretamente. Temos aí os nossos textos adicionados. Agora vamos adicionar aí as nossas imagens. Voltando aqui no nosso Notepad, vou descer aqui a barra de rolagem. E abaixo aqui do spam, vou dar aqui uns enter para ficar melhor a visualização. Nós vamos adicionar as nossas imagens. Vou minimizar aqui o Notepad rapidamente. E nosso site, nosso projeto final. Vem aqui na pasta do nosso site. E dentro da pasta imagens, perceba que nós temos aí
as nossas imagens, Facebook, YouTube e Twitter, que são as imagens que nós vamos utilizar. Vou fechar aqui, passo do nosso site, vou voltar aqui no nosso Notepad e vou criar aí a nossa famosa UL, uma lista não ordenada. E dentro do nosso UL terá aí nossos itens de lista. E aqui nós vamos criar diretamente um link e chamar a imagem. Então, para criar aí o nosso link, como nós já sabemos, vamos criar aqui um href. Vou colocar o endereço. Vou colocar um title. E vou colocar também um target, ou seja, um alvo, do tipo blank, para que ao clicar no link ele seja aberto aí uma nova janela. E está criado aí o nosso link. Descer aqui um pouco a barra de rolagem. Então, dentro aí do nosso link, eu vou criar a nossa imagem. Nossa imagem está dentro da pasta imagens barra twitter.png. A nossa imagem terá aí um title e um alt. Está criado aí nosso primeiro item. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou aqui no nosso site e vou atualizar. Perceba que ao adicionar aí uma imagem, eles naturalmente, como as demais, fica aí no tamanho gigante, ok? Se eu clicar, será aberto uma nova aba. Vou fechar aqui a aba que abriu. Então vamos já corrigir aqui o tamanho das imagens. Então vou voltar aqui no nosso Notepad. Venho aqui no nosso estilo. Então o nosso footer IMG terá aí um width 46 pixels. Terá aí um height, ou seja, uma altura de 46 pixels. Ctrl S para salvar. Venho aqui no site e vou atualizar. E a nossa imagem agora está com o tamanho que nós definimos. Voltando aqui no nosso Notepad, vemos aqui no nosso index e vamos criar aí os itens de lista restante. Então eu vou selecionar aqui, eu vou dar um Ctrl C para copiar, vou dar aqui um Ctrl V duas vezes para colar. Vou organizar aqui. O nosso segundo item de lista terá aí o endereço facebook.com/abobrinha cursos. Vou dar aqui o nosso title para Facebook. Dois cliques para selecionar o texto, Ctrl C para copiar, Ctrl V aqui no Alt e Ctrl V aqui no title e muda aqui o nome da imagem para Facebook. Nosso terceiro link aqui terá o endereço do YouTube, terá um title YouTube. O procedimento é o mesmo, dois cliques para selecionar o texto tudo, Ctrl C para copiar, Ctrl V, Ctrl V. E aqui eu apenas mudo o nome da imagem para YouTube. Ok, vou dar um Ctrl S para salvar. Venho aqui no site e vou atualizar. Perceba que agora aí nós temos aí as nossas imagens uma abaixo da outra. No entanto, não é dessa forma que gostaríamos que elas estivessem. Então vou voltar aqui no nosso Notepad. Dentro aqui da nossa tag UL, eu vou aí chamar a classe social, classe que nós vamos criar agora. Okay? Vou dar aqui um Ctrl S para salvar. Venho aqui no nosso estilo. E aqui abaixo, vou criar aí a nossa classe social. E vou atacar diretamente o nosso LI. Nosso LI terá aí um display inline block, pois nós queremos que ele fique em linha. E também terá aí uma margem de 1%. Ctrl S para salvar. Venho aqui no site e vou atualizar. Perceba que agora sim, elas estão sendo exibidas em linha. Vou voltar aqui no nosso Notepad. Só vou dar um espaçamento um pouco maior aqui no nosso social li no ar, ou seja, os nossos links. E só vou dar aqui um padding, ou seja, um espaçamento interno de 10 pixels. Ctrl S para salvar.
Venho aqui no nosso site e vou atualizar. Perceba que aumentou aí o espaço entre um e outro. Voltando aqui no nosso Notepad, apenas vou acrescentar aqui um comentário escrito social, Ctrl K. Então está estilizado aí as nossas tag footer, criada aí a nossa classe social, dando Ctrl S para salvar. Faça aí alguns testes diferentes, use propriedades diferentes aí no LI, caso desejar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.